Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre alternativas para loops e como otimizar o seu código de maneira a torná-lo mais rápido e mais eficiente. A utilização de loops ela é muito útil para diversas funções, como a gente já viu, por exemplo, no vídeo anterior, e pode trazer bastante vantagem para a gente no momento de analisar o nosso dado e de replicar operações que sejam úteis em um conjunto de dados, como por exemplo uma data frame, uma lista, um vetor por si só, e é algo extremamente útil. Contudo, existem situações onde a utilização de loops acaba sendo um pouco mais desfavorável em questão de tempo de processamento do que algumas alternativas que o R nos dá. Isso vai acontecer de maneira muito mais frequente à medida que a gente aumenta o volume de dados que a gente está analisando, como a gente viu, por exemplo, no último vídeo, quando a gente coloca um nested loop, ou seja, um for loop, por exemplo, dentro de um outro for loop, a gente aumenta o nosso tempo de processamento em uma escala quadrática, porque a gente vai estar repetindo a mesma função em escala quadrática. Você precisa percorrer toda uma data frame, por exemplo, em 2 níveis, devido aos 2 for loops estarem linkados um com o outro, ok? A primeira opção e alternativa para se evitar for loops no R é a utilização de vetorização. O que é vetorização? A vetorização ela é simplesmente a operação que vai permitir que a gente converta operações repetidas em números simples ou operadores únicos para matrizes, por exemplo, vetores. Com isso a gente consegue executar uma função sem necessariamente fazer um loop em torno de todo esse elemento. Então, como um exemplo clássico que a gente pode ter aqui, a gente pode trabalhar com a atualização de valores em uma data frame, onde nós temos, vamos dizer, 10 linhas e 10 colunas, ok? Vamos criar uma data frame com 10 linhas e 10 colunas, e nós queremos multiplicar todos os valores dessas linhas e dessas colunas pelo resultado da sua raiz quadrada. Vamos colocar a raiz quadrada. Ok? Então vamos colocar aqui, vamos criar uma data frame usando números aleatórios e a gente vai acabar fazendo essa atualização, ok? Lembrando que vamos usar o setSeed, igual a gente viu nos vídeos anteriores. Vamos usar setSeed 1, 2, 3 para que a gente tenha os mesmos resultados, ok? Vamos determinar o nosso número de coluna igual a 10, então vamos colocar m igual a 10, n igual a 10, números de linhas, números de colunas, ok? E agora a gente vai criar, para fazer um pouquinho mais rápido, para a gente trabalhar também outras funções, vamos utilizar uma função chamada replicate para nós criarmos um conjunto de dados baseado no nosso número de observações aqui, ok? Isso fazendo o que? Através do sorteio numa distribuição normal, ok? Então aqui a gente está criando, vamos chamar aqui de input, vamos chamar de input, a gente pode chamar de input, ok? Vamos usar replicate m, ok? Nosso número. E a gente vai usar agora os números rnorm e o número de colunas, ok? Perdão, pessoal, aqui, antes de tudo que a gente precisa fazer, executar setSeed, executar m e criar
n também. Então a gente percebe aqui nos nossos valores. E agora a gente consegue executar e vamos conferir o nosso input, ok? Que nós temos aqui uma matriz com 10 linhas e 10 colunas compostas pelos números que nós sorteamos nessa distribuição normal. Porém, só para ficar mais simples, eu vou converter agora a minha matriz em data frame. Então vamos aqui, converter matriz em data frame. E como eu vou fazer isso? Eu vou utilizar a função DataFrame, que simplesmente vai pegar e vai realizar essa conversão. Então, eu vou colocar aqui input DataFrame e eu vou usar data.frame input, ok? Vamos checar aqui agora duas coisas. Vamos checar a estrutura de input. O str de input vai me dar exatamente uma matriz com 10 linhas, 10 colunas. Se eu pegar aqui agora e executar o str de input DataFrame, eu vou ter uma DataFrame agora com 10 observações e 10 variáveis, ou seja, 10 linhas e 10 colunas. Vamos executar e verificar, tá vendo? A gente consegue ver, por exemplo, agora que a gente tem as colunas de x1 até x10. Lembrando que, por que a gente tem x1 a x10? Nomes de colunas no R não podem começar com números, ok? Então, toda vez que você quiser dar um número de uma coluna, ela necessariamente precisa começar com um caractere. Se você informar um número, o R vai botar automaticamente um X maiúsculo na frente. E agora, o que a gente falou que a gente queria fazer? Vamos atualizar cada um dos valores nessa data frame pela multiplicação com a raiz quadrada do próprio número, ok? Quadrada do próprio número. E como a gente vai fazer isso? A gente vai ter que fazer inicialmente aqui utilizando um for loop. A gente precisa ciclar entre todas as linhas e todas as colunas dessa nossa data frame. E se a gente precisa ciclar em duas dimensões, a gente precisa utilizar o quê? Um nested for loop, um for loop aninhado, onde a gente vai no primeiro for loop de i in 1 até m, ou seja, i vai receber valores de 1 a 10. E agora a gente vai criar um segundo for loop que vai receber j, que vai receber valores de 1 até 10 também, porque o nosso n também o limite é a 10. Então, lembrando que quando a gente faz isso daqui, ó, vamos isolar, vem aqui agora, aqui embaixo para o nosso console. Se eu executar esse comando, vocês vão ver que eu tenho uma sequência de 1 a 10. Então, eu estou criando uma sequência de 1 a 10 nos dois casos. Ou seja, i e j ali vão receber valores de 1 até 10. I vai ser responsável por ciclar cada uma das minhas linhas, enquanto j vai ciclar cada uma das minhas colunas, ok? Então, toda vez que eu fixo um valor de i, eu ciclo todos os valores de j. E assim eu passo para o segundo valor de i, quando eu termino todos os valores de j e repito novamente de 1 a 10, no caso, para j. Então, vamos atualizar a nossa input data frame aqui dentro do segundo nested loop, ok? E aqui eu vou colocar i e j, perfeito? E o que i e j vai receber, pessoal? I e j vai receber o valor da minha matriz, no meu caso, da minha data frame, perdão, aqui agora, i e j, porém, ele vai receber esse valor multiplicado pela raiz quadrada do mesmo valor, ok? Então, a gente está pegando a raiz quadrada da posição i, na linha i, na coluna j, e multiplicando pela raiz quadrada desse mesmo valor e substituindo na mesma posição, ou seja, a gente está atualizando os valores dessa nossa tabela. Vamos executar esse comando. Ok, a gente recebeu aqui, ó, 48 warnings. Vamos checar por que a gente tem warnings, lembrando, pessoal, beleza? Porque a gente tem NAs aqui no caso, porque se a gente lembrar, o que a gente não pode ter? A gente não pode ter raiz quadrada de números negativos, ok? Então, raiz quadrada de números negativos, no caso aqui, o R
Ok, a gente consegue calcular utilizando números irracionais, mas nesse caso o R não vai conseguir calcular. Então vocês vão ver que todo lugar onde eu tinha inicialmente um valor negativo, eu tenho no caso aqui agora, um NA, porque não foi possível calcular. Eu fiz isso de propósito só para a gente ver como é que também serviria o aparecimento de warnings, ok? Na execução de funções. A gente poderia aqui em cima fazer uma busca, ao invés de usar uma distribuição normal, fazer um sampling só para números inteiros e positivos. Aí a gente não teria esse warning, mas aí a gente perderia essa informação. Ok? Então, detalhe, diferença entre warning e erro. Quando você tiver um erro, a sua função vai parar, ela não vai ser executada. Um warning geralmente só vai te falar, olha, alguma coisa fora do normal, fora do esperado aconteceu. Tenham cuidado com o que foi executado. Então, você consegue visualizar todos esses warnings executando esse comandozinho, ok? Então, ele está te mostrando exatamente o que aconteceu. Na raiz quadrada da posição I e J, NA foi produzido. Por quê? Pela presença do número negativo. Pareceu bastante rápido, né, pessoal? Foi bastante rápido, mas à medida que a gente aumenta as dimensões dessa nossa tabela, isso vai ficar às vezes inviável, a gente ciclar todas as linhas e todas as colunas. E se eu disser para vocês que a gente consegue replicar exatamente o mesmo código sem utilizar um único for loop, utilizando vetorização. Vamos fazer agora então exatamente isso. Vamos fazer o mesmo resultado utilizando vetorização, ok? Então vamos decorar aqui o input data frame. A única coisa que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai copiar as mesmas coisas aqui para baixo, o mesmo pedaço de código a gente vai copiar. A única coisa que eu vou chamar de input data frame 2, ok, pessoal? Só para a gente poder comparar as duas tabelas depois. Então eu estou executando, estou gerando os mesmos números, criei da mesma forma uma tabela com 10 observações e 10 variáveis, igual a gente tinha visto. Só que ao invés da gente ciclar, o que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar uma coisa que é excelente no R, que é a questão da vetorização. E como que a gente vai fazer essa vetorização? Muito simples. A gente vai colocar o seguinte: input data frame 2 vai receber input data frame 2 multiplicado pela raiz quadrada de input data frame 2, ok? Lembrando, olha aqui os warnings que a gente recebeu, que NAs foram produzidos pela questão dos valores negativos, e agora a gente vai comparar o resultado das 3 primeiras linhas, 3 primeiras colunas, ok? No primeiro caso da nossa data frame criada através do nested loop, então input data frame só, ok? E aqui agora eu vou colocar a mesma coisa para o input data frame 2, pessoal, ok? Input data frame 2. Comparem os resultados. Eles são idênticos. Idênticos. Por quê? Vou tentar tornar esse resultado um pouco mais visual para vocês. Eu vou criar dois vetores únicos, de uma dimensão só aqui. C com 26, 17 e 20. E o vetor B com 11, 12 e 30. Okay? Então eu criei A e B. Quando eu somar A com B, prestem atenção o que aconteceu. Eu somei o primeiro número com o primeiro número, o segundo número com o segundo número, o terceiro número com o terceiro número. Concordam? Esse aqui é o meu resultado. Pelo fato de data frames, matrizes no R e outros elementos usarem o sistema de indexação que a gente já falou nos vídeos anteriores, a gente consegue utilizar isso a favor da nossa vetorização. Então, ou seja, o R vai saber exatamente como interpretar e como combinar essa informação. Então, se você pegar duas data frames e somar essas duas data frames, o R vai somar a primeira linha, primeira coluna da tabela A com a primeira linha, primeira coluna da tabela B. E assim por diante para todas as outras caselas, ok? Quando a gente tem o mesmo número de caselas. Agora, lembrando do que a gente tinha falado, que parecia ser mais rápido, vamos realmente verificar se utilizar um nested loop ou não, ele é mais rápido do que uma vetorização? Porque esse exemplo parece ser
praticamente o mesmo tempo a olho nu, só que a gente pode averiguar isso em tempo de processamento, ok? A gente pode usar uma função que chama system_time aqui no R, onde a gente coloca a nossa função dentro de system_time. Então, só lembrando, eu voltei aqui no código e utilizei system_time e botei o nosso nested loop ali dentro. E o system_time vai me dar exatamente o tempo passado no usuário, no sistema, e o tempo real, o tempo de visualização em segundos aqui no caso. Você viu que no sistema foi muito curto porque o conjunto de dados é muito pequeno. Mas vamos comparar agora com o system_time para nosso comando vetorizado. E eu tenho que, para o usuário, é 0.0002 segundos, então eu tenho que ir mais de 5 vezes mais rápido. Ok, com um exemplo pequeno, não parece ser muito, mas imaginem isso em uma dimensão muito maior. Então, utilizar vetorização, em muitos casos, é uma alternativa excelente, pessoal. Por fim, eu gostaria de mostrar para vocês algumas opções de funções que são interessantes, que não vão necessariamente trabalhar com essa parte de vetorização, mas vão utilizar uma estrutura, um algoritmo que vai facilitar para a gente muito em alguns casos. Então vamos usar o nosso conjunto de dados bem conhecidos aqui, o mtcars, ok? Vamos utilizar aqui mtcars e a gente vai utilizar um conjunto de funções que são chamadas como a família apply, ok? Por que família apply? Porque são conjuntos de funções que vão funcionar de uma maneira um pouquinho diferente, mas que são todos praticamente da mesma família, né? No caso, são da mesma família. A gente tem o comando apply, a gente tem o comando lapply, o comando sapply, perfeito, que são os três que a gente vai trabalhar nesse caso, os três exemplos aqui, ok? O comando apply, o que o comando apply vai fazer? Ele vai utilizar a sua tabela, a sua data frame, a sua matriz, e vai executar uma função nas linhas ou colunas, ok? Então ele vai utilizar aqui uma data frame ou matriz e executar uma função para as linhas e colunas. O lapply, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar uma lista como input e vai resultar o input também em uma lista. Input em lista. Ou seja, você vai aplicar uma função para os elementos de uma lista e essa função vai te retornar também o output como lista. Já o caso do lapply, no caso, perdão, do sapply, ele vai te retornar os elementos de uma lista, o resultado da função que você aplicou nos elementos de uma lista, como um vetor. Então, ele usa uma lista como input, perfeito, ok? Uma lista como input e retorna um vetor. Perfeito? Então a gente pegou aqui mtcars, ok, pessoal? Vamos só dar uma lembrada como que é mtcars. Mtcars é isso daqui, ó. Mtcars é essa tabelinha com os carros nas linhas e diversas observações a respeito da performance desses carros nas colunas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar o apply de uma maneira muito simples, ok? O apply, vamos pensar que a gente vai querer o quê? A gente vai querer somar todos os valores das linhas. Então vamos pensar que por algum motivo a gente quer somar todos os valores, por exemplo, de todas as colunas para cada um dos carros. Ok? Como que a gente vai fazer isso, pessoal? A gente vai ter que usar o apply. E o apply funciona da seguinte forma: a gente informa a nossa tabela, primeiramente. Segundamente, a gente vai informar aqui um índice, ok? Onde 1 corresponde às linhas, 2
colunas, ok? Se a gente quer aplicar uma função para todas as linhas da nossa tabela, a gente coloca 1. E por fim, a gente informa a nossa função. No caso, a gente quer somar, vamos colocar soma, ok? E executando esse comando, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui para cada carro o somatório de todas as linhas, perfeito? De todas as colunas desse carro, perdão. Então, eu estou pegando aqui para cada uma delas, eu consigo somar. Se eu fizer utilizando as colunas, ao invés de ter os resultados por carros, eu vou ter os resultados por observações. Então, eu vou ter um somatório de MPG, de cilindro, de horsepower e assim por diante, ok? Então, eu estou somando as colunas e aqui eu estou somando as linhas. Muito útil. Às vezes, quando a gente tem, por exemplo, uma matriz de incidência, etc., a gente quer ver o número de recordes, número de dados para um determinado indivíduo, o apply pode ser extremamente útil, ok? Já aqui no caso do lapply, a gente precisa criar uma lista. Então, primeiramente, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar uma lista com diferentes valores. Então, vamos criar aqui lista, ok? Lista imp, vamos chamar de input, a gente vai criar aqui list. E a gente vai criar alguns elementos aqui. A gente vai criar os elementos o elemento A da nossa lista, que vai ter 1, 2, 3. O elemento B, que vai ter... vamos colocar 12, 15, 17, números aleatórios aqui. E o elemento C, que vai receber 22, 31, 44. Perfeito? E essa aqui é a nossa lista. Perfeito, pessoal? Com os elementos A, B e C. Se eu utilizar para o lapply como input a minha lista e pedir para somar, olha o que vai acontecer. Eu vou ter o somatório de todos os números, ok? De cada um dos elementos da minha lista, ok? E isso me retorna em que formato? Vamos ver str. Ele vai ser retornado como uma lista, perfeito, pessoal? Se eu fizer a mesma coisa utilizando esse apply, ao invés de apply, então se eu colocar aqui lista e pedir para fazer a soma, eu vou ter esse output como um vetor nomeado, onde eu tenho aqui os nomes de cada posição, ok? Mas isso daqui, se eu checar, é um vetor, perfeito? Com 3 observações por causa dos 3 elementos aqui na minha lista. Além dessas funções, pessoal, eu gostaria de mostrar mais 3 funções que eu acho extremamente interessantes. E essas funções são colsums, rowsums e aggregate. Ok? E como elas funcionam? Elas funcionam de maneira bem simples, até mesmo intuitiva. Colsums vai realizar o somatório das colunas, ok? Lembrando que aqui eu utilizei o apply também para fazer soma, mas é uma coincidência, poderia fazer qualquer coisa, poderia fazer raiz quadrada, o que seja. Mas o colsums ele vai fazer somente soma das colunas de uma data frame. Então, por exemplo, se eu jogar aqui mtcars, e na verdade jogar mtcars dentro de colsums, eu vou ter o somatório das colunas, ok? Só para também deixar claro, eu também tenho, por exemplo, colmins. Vai funcionar da mesma forma, mtcars. Eu vou ter as médias das minhas colunas, ok? E o rowsums vai funcionar de uma maneira muito semelhante, porém, nesse caso, ele vai me dar o somatório das minhas linhas, então o somatório de todas as colunas para cada carro. Muito útil, muito rápido, evita a gente ter que usar loops. E aggregate para mim é uma função extremamente útil para todo mundo que gosta e precisa fazer estatística descritiva, quando a gente tem grupos, ok? Vamos trabalhar com mtcars, vamos lembrar aqui como que é mtcars, ok? E vamos tentar agrupar, fazer uma média, por exemplo, de milhas por galão para cada
número de cilindro que a gente tem. A gente vê que tem carros que compartilham cilindro. Vamos tentar descobrir qual que é a média por milhas por galão. A gente poderia claramente fazer um loop aqui, criar um subset dessa data frame para cada um dos valores de cilindro, calcular a média e assim criar um vetor no final. Mas para que complicar nossa vida se a gente tem uma função como aggregate? Ok? A gente vai usar essa função da seguinte forma: a gente vai inserir o nosso vetor de observações, no caso aqui meu vetor de observações vai ser milhas por galão. A gente vai usar um argumento que chama by. Esse argumento by ele recebe uma lista, então a gente precisa criar uma lista. E essa lista vai ser preenchida com o quê? Com todos os nossos valores de cilindros, ok? Então estou informando aqui os nossos cilindros. E por fim, eu tenho um argumento que é uma função. Que função eu vou utilizar agora? Eu vou utilizar a média, pessoal. Então, min. Então, eu estou fazendo a média de milhas por galão para cada uma das minhas classes de cilindros. E eu tenho um output aqui extremamente bem formatadinho, onde eu tenho cada uma das minhas classes de cilindros e a média. Eu posso trocar isso aqui para qualquer função, pessoal. Posso trocar para desvio padrão. Então, a gente tem aqui embaixo. Posso trocar, se eu quiser, para square root, que aqui eu vou ter, também está formatadinho, mas é porque eu estou dando de cada um dos números dentro de cada um dessas classes, ok? Como não é uma função que agrupa um conjunto de dados, ele vai me reportar os valores da raiz quadrada de cada número de milhas por galão dentro de cada classe, só para vocês verem como é que funciona de uma maneira um pouquinho mais diferente. E eu também poderia ter aqui scale, que vai calcular o z-score, por exemplo. Ok? E vai funcionar da mesma forma. Ok, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Lembrando, gostaria de pedir para vocês deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, sugerir o canal para amigos, para que a gente possa continuar expandindo o conhecimento dessa ferramenta tão interessante que é o R. Não se esqueça de deixar um comentário aqui com dicas para o próximo vídeo, para novos tópicos ou até mesmo dúvidas que surgiram nesse vídeo. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Tchau!